Esse é o terceiro vídeo, parte final da trilogia sobre orgulho. De novo não! Terceira vez! Nos dois vídeos anteriores a gente falou das consequências. Hoje a gente vai falar das soluções. Só a parte boa. O que é isso aí que você tanto bota 3? Porque hoje são 3 passos para você se livrar do orgulho. E você não podia esperar eu terminar minha parte. É porque você falou tanto 3 que eu tinha que ir botando os 3. Fica com a gente nesse vídeo que vai ser muito especial. Olá, enfermeira! Oi! Nossa, que desânimo. Sou uma pessoa mais clássica, elegante. Esse é o canal do Casal Mais Leve, um canal que fala sobre estilo de vida, saúde mental, física, espiritual. E tudo que esteja relacionado a fazer você ter uma vida mais leve. Hoje, o que tem de tão especial, de tão diferente? A gente foi falando nos outros vídeos bem desmiuçadamente, né? A gente fez até um teatro aqui no vídeo passado para mostrar cenas de orgulho que nós temos no nosso dia a dia e muitas vezes nós nem sabemos que nós estamos agindo com orgulho. E hoje a gente vai falar sobre as soluções. 3 passos para você vencer o orgulho. Não é tão simples assim, gente, porque é uma característica que muitas vezes está muito enraizada na gente. Às vezes uma vida inteira. Então não é de uma hora para outra que, por exemplo, hoje você vai dormir e você pensa: a partir de amanhã eu vou deixar de ser orgulhoso. É que nem quando a gente fala: a partir de amanhã eu vou começar a minha dieta. Você acorda, abre a geladeira, aí tem um monte de besteira lá e você deixa a dieta para depois. Engordei, eu só vou fazer dieta depois que meus bolachas acabar, que meus pipoca acabar. A partir de depois de amanhã, então eu vou começar. É difícil, mas nada é impossível para aquele que crê. E tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus se coloca à disposição para nos ajudar a vencer o orgulho. Quais são esses 3 passos? O primeiro é entender a gravidade deste pecado. Deu pra gente entender bem com todos os exemplos que a gente deu nos vídeos anteriores. Hoje, então, a gente não vai parar aqui. Então, o primeiro passo, vai lá pro vídeo 1, depois que acabar esse aqui, não para agora. Senão o YouTube corta o nosso alcance se você parar no meio do caminho. Muita gente se orgulha de ser orgulhoso. E isso é extremamente nocivo para quem é orgulhoso e para as pessoas que convivem com quem é orgulhoso. E isso traz muitas consequências, uma delas, para quem acredita, para quem é cristão, inclusive ficar fora do céu. Tá tudo muito bem detalhadinho no vídeo 1. Muitas vezes a gente não se preocupa com orgulho porque passa por outros problemas, só que a gente não percebe que pode estar sendo originado no orgulho. Tem muita gente que tem problemas no casamento. Acha que o problema é o casamento, mas pode ser que o orgulho esteja ali por trás, dificultando a vida e a convivência dos dois. É super importante entender a gravidade do pecado, entender quando que o orgulho está envolvido em algum problema que você tenha na sua vida, porque a partir do momento que você descobre quem é o vilão da história, você consegue lutar contra ele. O passo número 2 é reconhecer que você é orgulhoso. Não conseguimos nenhuma vitória sem confronto, sem conflito com o que está errado. É doloroso? Muito. Porque, como a gente disse anteriormente, às vezes você está vivendo a vida inteira sendo essa pessoa. Só que, se você quer ser melhor para os outros, se você quer ser melhor para você mesmo, se você quer ser melhor para o mundo, se você quer ser um melhor servo de Deus, você vai precisar confrontar isso. Vai precisar trabalhar em cima de você, vai precisar fazer outras coisas que a gente vai contar hoje o quê, mas é essencial que você primeiro reconheça para que aí sim você consiga agir. Esse segundo passo faz com que você se pergunte assim: peraí, será que eu sou orgulhoso? Alguém já disse que você era orgulhoso e você imediatamente falou: não, eu não sou orgulhoso? Provavelmente você é orgulhoso. Você nem parou para se analisar e você já vai respondendo que não, você já está na defensiva. Geralmente, pessoas que vivem na defensiva têm ali enraizado muito orgulho. Pare para se perguntar se você é orgulhoso. Nos outros 2 vídeos, a gente martelou bastante no problema que é o orgulho. Sim. Porém, não
entrou nos méritos, no detalhe de o que pode ter levado uma pessoa a ser orgulhosa. É interessante saber disso também, porque não é sempre tão simples assim. Às vezes a pessoa convive com isso a vida inteira por conta de coisas que ela vivenciou. A gente pode ir até mais atrás um pouquinho e pensar no seguinte: por que existe o orgulho? A partir do momento que entrou o pecado no mundo, todos nós estamos suscetíveis. Um dos pecados mais prevalentes no mundo. Quase todos nós somos orgulhosos. Isso se a gente não arriscar dizer que todos nós somos orgulhosos. Os nossos antepassados, nós que acreditamos em criacionismo, sim, nossos pais foram extremamente orgulhosos por achar que poderiam ser iguais a Deus. Antes disso, Lúcifer foi orgulhoso no céu e tentou tomar o lugar que não era dele. É muito difícil que nós, nessa natureza, não sejamos. Porém, Deus nos deu a capacidade de buscar a nossa melhora, de buscar vencer o pecado. E o segundo tem a ver com a nossa história de vida. Muitas vezes, alguns traumas, até mesmo da infância, fazem com que a gente repita tanto um hábito que ele daqui a pouco faça parte do nosso caráter. Na infância, a pessoa foi tão maltratada, tão colocada para baixo, que ela adquiriu uma baixa autoestima e faz com que ela pense o seguinte: a partir de agora eu não vou deixar mais que ninguém pise em mim. Pois é. Agora eu que vou pisar nos outros. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Então, a pessoa vai usando o orgulho para tentar vencer algum trauma de infância. Ou então ela foi uma pessoa que precisou muito de ajuda, que sofreu escassez na sua família. Quando ela cresce, ela diz: a partir de agora eu não vou precisar de mais ninguém, eu vou conseguir tudo sozinha. Porque eu sou rica! O orgulho vai se enraizando e a pessoa vai se tornando extremamente arrogante e todas as outras características que a gente fala bastante lá no vídeo 2. Isso é fácil de identificar quando a gente fala assim em voz alta e conclui: pô, realmente foi isso que aconteceu comigo. Mas muitas vezes pode acontecer de forma subconsciente. Aconteceu isso, toda ação gera uma reação, e aí eu reagi sem nem mesmo perceber que eu sou assim e que eu me tornei assim pelas coisas que aconteceram comigo. A baixa autoestima é um exemplo muito grande. Uma menina que teve na sua família, ou uma tia, ou uma mãe, que foi traída pelo esposo, e aí ela cresce achando que nenhum homem presta. E nenhum homem é suficiente para ela. Ela cria um senso de superioridade, não consegue ter um relacionamento com uma pessoa para ter um casamento, porque não confia naquela pessoa e porque muitas vezes se acha superior e que ninguém é bom demais para ela. Ou faz a mesma coisa que fizeram, torna os homens descartáveis. Até aqui serve, mas agora já não serve mais, eu posso descartar. Exatamente. Uma forma de mecanismo de defesa, né? Fazendo a mesma coisa que ela viu que algum homem fez com alguém da família dela na infância dela. Sem mais delongas, vamos então para o passo 3, que é a parte mais importante do vídeo de hoje: iniciar a jornada rumo à humildade. Vamos te dizer um passo que você vai fazer e no outro dia você vai virar uma pessoa humilde. Não, é uma jornada de vida. Muita gente, dependendo do grau de orgulho, vai precisar até mesmo de terapia. Vamos falar sobre passos mais básicos para dar o pontapé inicial em busca da sua humildade. Não existe ter uma vida mais leve se você não escolhe jogar fora a vida mais pesada. E para jogar fora a vida mais pesada, tem conflito, tem confronto, tem que cortar na raiz. E vai doer. Mas a gente está aqui para te ajudar. Por experiência própria, o que seria para mim, a primeira atitude que você deveria ter seria a oração. As pessoas diziam que era orgulhosa e eu negava. Eu comecei a estudar sobre orgulho. Parei de ter orgulho de ser orgulhosa. Reconheci ali o grau do meu orgulho para aí eu começar essa jornada. E a primeira coisa que eu fiz, eu orei, pedindo a Deus para que Ele me ajudasse a adquirir a humildade e abandonar o orgulho. Mas, gente, acontece uma coisa muito séria quando você ora. Deus começa a te levar para a parte prática. E a parte prática, muitas vezes, é para você treinar a sua humildade. Não sei quem já viu aqui o vídeo do meu testemunho, mas eu passei por um problema de saúde sério. E nesse problema de saúde, eu tive que praticar muito a humildade. Porque a primeira coisa que eu falava é que eu não precisava de ninguém, que eu não queria que ninguém me ajudasse, que ninguém cuidasse de mim. E eu precisei
Não só que Isaac cuidasse de mim, como pessoas da minha família, como amigos, como profissionais de saúde. Então, a partir daí, eu comecei a quebrar meu orgulho e eu entendi que Deus estava me levando a praticar e buscar a humildade. Só que não era algo que eu estaria me formando e ganhando diploma. Opa, consegui, venci a doença, venci o orgulho, agora estou formada em doutorado para a humildade. Vamos calçar as sandálias da humildade. Ele vai calçar! Ele vai calçar! Calça em uma! Ele calça em outra! Calça as sandálias da humildade! Não, isso aí era só o pontapé inicial e provavelmente com você vai ser a mesma coisa. Com todos nós, a gente vai passando por situações na nossa vida que vão nos levando a nos tornarmos pessoas mais humildes, pessoas de mais fé. E Deus nos dá a oportunidade durante a nossa vida para nos capacitar e nos tornarmos pessoas mais semelhantes a Jesus. Reforçando, orou pedindo a Deus, ele vai te levar para a parte prática. Não foge disso, porque é o único caminho para você conseguir a vitória. Sim. E vão ter muitas e muitas e muitas provas para você passar. E eu acredito, inclusive, que é por uma vida inteira. Sim. É um processo de uma vida inteira. Nós só estaremos perfeitos no céu, né? Só eu que conto histórias de orgulho, que eu fiz isso ou aquilo para me tornar humilde. Conta aí uma história em que você foi orgulhoso e precisou treinar para se tornar uma pessoa mais humilde. Tô pensando. Que eu não tô lembrando de nenhuma. Acho que eu não tenho nenhuma história que eu fui orgulhoso. Temos aqui, ao vivo e a cores, uma pessoa orgulhosa, né? Que se acha perfeita, acha que não... Acho que eu já passei todos esses graus aqui e já cheguei no... Pronto, Pra gente. tomar mais... Isso aí elevado exemplo, contra o um orgulho. exemplo muito prático, né? Sobre isso. E hoje não é encenação. Eu não consigo lembrar. Tem uma frase de Stephen Covey, eu acho que é assim. Vou colocar aí na tela para vocês lerem junto comigo, que diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Bem profunda essa frase. E o caráter é aquilo que a gente vai levar para o céu. O céu não tem espaço para pessoas orgulhosas, e sim para as pessoas humildes. Tá aí o destino que a gente vai colher. O destino não está escrito por aí nas estrelas. O destino é traçado pelas nossas ações diárias. E Então, pela vontade de Deus, logicamente. se você tem atitudes humildes durante seu dia a dia, hábitos de humildade, pouco a pouco isso vai se tornando o seu caráter. Agora, se você passa por provas, por situações difíceis e vai praticando apenas o orgulho, se aparecem pessoas que você precisa perdoar, você não perdoa. Se você vai escutar uma palestra ou alguém ensinando e você acha que a pessoa não tem nada para te ensinar, se avalie, pense, será que eu não estou me sentindo demais? Quando você estiver numa discussão acalorada, dentro do seu casamento, por exemplo, pense, será que eu errei? E mesmo que não tenha errado, será que eu sou tão bom assim que eu não posso ir lá tentar resolver a situação, ainda que a culpa não tenha sido minha, nesse caso específico? Eu já fui culpado muitas outras vezes. Então por que eu não posso dar o primeiro passo e tentar resolver essa situação? Porque onde um não quer, dois não brigam. Você fez alguma coisa que não foi legal com o seu filho e que você sabe que foi errado. Será que não seria melhor pedir desculpa? Assim você está treinando sua humildade, ainda está ensinando o seu filho a ser humilde. E o que falar daquelas situações onde você fez alguma coisa errada, é confrontado, mas você continua insistindo, dando desculpas e vai ficando cada vez mais feio. Todo mundo no lugar sabe que você está sendo orgulhoso, mas você quer manter a pose até o final. Quando alguém aparece com alguma ideia esquisita, diferente da sua, ou até mesmo estúpida aos seus olhos, será que você precisa pagar na mesma moeda? Será que você precisa vir com pedras para poder prejudicar essa pessoa, para poder ofender? Humilhar. E também treinar a humildade até mesmo com Deus, nas nossas orações. Quantas vezes você não já orou e pedindo algo para Deus e aquilo não aconteceu e você foi reclamar, brigar com Deus? A gente deve
abrir o nosso coração para Deus com aquilo que a gente está sentindo, mas muitas vezes, será que a gente não age com Deus com arrogância, achando que sabe mais do nosso futuro? Muitas vezes ele não respondeu uma oração nossa porque ele sabia que aquele não era o caminho. Nós somos arrogantes até mesmo com Deus e precisamos buscar a humildade. Aqui a gente falou alguns poucos exemplos que podem acontecer no nosso cotidiano em que nós poderíamos treinar a humildade, mas muitas vezes a gente acaba praticando orgulho. Mas se a gente a partir de hoje começar a identificar essas situações, perceber, opa, aqui é um ponto onde eu devo treinar a minha humildade. E aí, a cada dia você vai tendo mais ações de humildade do que ações de orgulho. Pouco a pouco você vai eliminando o orgulho da sua vida e você vai se tornando uma pessoa mais humilde. Mais uma forma para ajudar a vencer o orgulho é se aprofundar, se cercar de determinado tema. E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então a gente precisa entender um pouco mais sobre o tema que a gente precisa melhorar. Eu não era pai, não sabia nada de paternidade e estávamos prestes a ser pais. Sobre o que eu resolvi estudar? Paternidade. Se eu vou estudar para um concurso público, você vai pegar lá o edital, vai ver o que vai cair na prova, as matérias, e vai estudar sobre as matérias. E não só estudar, você vai se cercar, você vai assistir vídeo, escutar pessoas que estudaram e passaram para te motivar. Muitas vezes a gente acaba desistindo porque a gente está desmotivado. Isso aqui é muito difícil, ninguém consegue. Mas quando você assiste um vídeo, uma pessoa dizendo, olha, eu era assim, eu estava tentando passar no concurso, eu estudei tantas horas, eu passei. E você percebe, opa, aquela pessoa conseguiu, eu também consigo. Eu não vou fazer uma prova de matemática e ficar estudando sobre receita. Tem que estudar sobre matemática, tem que me cercar de matemática naquele momento, pelo menos, até eu passar. O apóstolo Paulo usa um termo que eu acho que cabe muito bem aqui, que é contemplar. Exato. O que a gente contempla... Como é que ele fala? Não sei. A gente contempla o que a gente vive. Mais uma frase de japonês colorado que a pessoa esquece. E ele diz algo mais ou menos assim: o que nós contemplamos, nós somos. Não tem ninguém mais parecido com o Chapolin do que você. Não tem uma frase que ele acerta. É algo parecido com isso. Você não me assusta, porque é como diz um velho e conhecido ditado: o que ri por último come mais chocolate. Mas o que a gente contempla, de fato, a gente se torna. Isso. Se você olhar muito a Cristo, você vai ficar mais parecido com Cristo. Esse foi um passo que eu segui à risca. Quando eu percebi que eu precisava me tornar humilde, eu comecei a ler um montão de livros. Eu vou falar alguns livros que eu li. Primeiro deles, a Bíblia. A Bíblia tem muitos textos e ali teve o texto que me convenceu que eu precisava mudar. Que é um texto... Aí, tô igual a você. Que Deus detesta as pessoas orgulhosas. Gente, como é que a pessoa mudou por causa do texto? Não lembro do texto. Esse texto me convenceu porque eu não queria ser detestada por Deus, eu queria ser amada por Deus. A Bíblia fala muito sobre o assunto, então estude a Bíblia. Um outro livro que eu li, que não é um livro tão simples para ler, que é Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Um livro fantástico. Um outro também, que esse eu li muito rápido, porque eu gostei demais e é muito fácil de ler. Guia para a Humildade. Cerque-se, leia sobre orgulho, leia sobre humildade. Assista vídeos também. Vídeos. Pastores, teólogos ou pessoas especialistas da área, psicólogo, psiquiatra, ou pessoas que simplesmente têm base para falar daquilo que estão falando. E até mesmo testemunhos de pessoas que se consideravam muito orgulhosas e conseguiram vencer o orgulho, se tornarem pessoas mais humildes. Claro que não tem como a gente dizer, a pessoa era orgulhosa e se tornou totalmente humilde. O único modelo que a gente tem de humildade realmente é Jesus. A essência da humildade é ser dependente de Deus. Jesus foi o homem mais humilde que já pisou aqui na terra, porque ninguém nunca foi tão dependente de Deus como ele. Esse é o segredo. Jesus muitas vezes subia para o monte para orar, para se relacionar com Deus. E se Jesus fazia isso, como a gente precisa se relacionar com Deus? Como a gente precisa buscá-lo toda manhã, perguntar para ele o que ele tem para nos dizer naquele dia, orar, pedir para ele, Senhor, ajuda para que hoje, neste dia, eu possa praticar a humildade, eu possa vencer meu orgulho, eu possa aprender a perdoar. É isso que a gente precisa fazer todos os dias. Lucas 22, verso 27, fala assim:
Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Cristo veio para servir e não para ser servido. Por que nós sempre queremos ser servidos? Orgulho. Lembrando que no final vamos ter ali os vídeos, a parte 1, a parte 2 e outros vídeos que vocês podem clicar, que são muito legais para o canal. Não esquece de deixar um joinha pra gente, comentar aqui embaixo, passar para seus amigos se esse vídeo foi relevante para a sua vida. Mas a gente gostaria de deixar uma consideração final que está no livro de Filipenses. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.